Olha só, galera, vou falar para vocês agora dos 3 casos de semelhança de triângulos mais usados dentro da matemática. Com esses 3 casos, você pode resolver a maioria, 90 a 95% dos problemas que aparecem nessa geometria. Vem comigo, olha só. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, que nesse caso aqui eu representei por AA. O que significa isso, professor Cássio? Significa o seguinte: se você tem um triângulo maior e um triângulo menor, perceba que eles são iguais? Não, não são iguais. Eu só estou dizendo que eles são semelhantes, eu só posso dizer que eles serão semelhantes se eles tiverem, no mínimo, 2 ângulos internos iguais. Olhando para essa figura, imagina que você está agora na hora da sua prova e aparece 2 triângulos como esse para perguntar para você se eles são ou não semelhantes. Beleza, o que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que lembrar da aula do professor Cássio, que falou para você pegar cada ângulozinho e analisar o que o exercício está trazendo de representação para você. Por exemplo, aqui, esse ângulo A, ele tem quantos tracinhos? Um só. Vamos procurar nesse triângulo aqui se tem um ângulo que tem um tracinho só? Ó, o ângulo D tem um tracinho só. É assim que vai vir na prova, beleza? Fica ligado. Então, quer dizer, o que significa isso, professor Cássio? Significa que se esse ângulo aqui, por exemplo, ele valer 75 graus, esse daqui, ó, ele também vai valer 75 graus. Combinado? Beleza? Bom demais. O triângulo diminuiu, mas o ângulo não diminuiu não, viu? Você pode estar pensando nisso aí. Não, o ângulo continua o mesmo, tá? Beleza, vamos pegar aqui, ó. Esse triângulo aqui, eles marcaram aqui com 2 tracinhos. Perceba que no pequenininho eu também tenho um ângulo aqui com 2 tracinhos. O que significa isso, professor Cássio? Significa que se esse ângulo aqui, por exemplo, valer 60 graus, aqui ele também vai valer quanto? 60 graus. Estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que vai ser sempre esses valores certinhos, não. Apareceu os tracinhos, já matou, falou que é. Beleza, aí você pode perguntar, por que, professor, que eles são, então, semelhantes? Olha só. Para ser semelhante, eles têm que ter os ângulos internos iguais. Beleza, eu já descobri 2. A pergunta que eu te faço é, precisa descobrir esse terceiro aqui? Precisa descobrir esse terceiro de cá também? Não, porque você sabe muito bem que dentro de qualquer triângulo, a soma sempre será 180 graus. Se eu somar 75 com 60, vai dar 135 graus. Então, com certeza, esse último ângulo aqui, ó, eu vou marcar ele com 3 tracinhos, ele tem que valer quanto? 180 menos a soma desses dois. 75 com 60 dá 135. Então quer dizer que esse cara aqui, com certeza, vai valer 45 graus. Eu posso repetir o mesmo raciocínio para cá, professor Cássio? Sim, ele também vai valer quanto? 45 graus. Beleza? Então, em relação aos ângulos, não precisa descobrir os 3. Eu mostrei os 3 para vocês, é por quê? Para explicar mesmo. Mas se você descobrir 2 ângulos e descobrir que os lados proporcionais ou os lados correspondentes são também proporcionais, então fechou, esses 2 triângulos já são semelhantes. Professor Cássio, como é que eu vou descobrir se os lados são proporcionais? Vem comigo, olha só que legal. Esse ângulo aqui, ele tem um tracinho só, esquece o 75. Ele está olhando para quem? Está olhando para esse lado aqui. Como é que chama esse lado aqui, professor? BC, é a distância entre os meus dedos. Então tá bom, no triângulo grande, o BC que está aqui, vai se relacionar com quem aqui embaixo? Vamos pegar aqui esse ângulo de um tracinho, está olhando para cá, para o BC. Aqui, o ângulo que tem a correspondência desse, está olhando para quem? EF. Então o BC vai estar para quem? Para EF. O valor que aparecer aqui para você, no valor de BC, seja 10, 20, 15, 12, você coloca sobre o valor que tiver aqui de ETF, seja 3, 5, 6... Tá entendendo? É só você fazer isso. Simples, simples, simplesmente isso. Por exemplo, aqui o AB, que é o ângulo por o qual eu chamei aqui de 3 tracinhos, ele está olhando para o AB, ó. Não é o AB? Aqui também o 3 está olhando para quem? DE. Por isso que ficou quem, professor? O AB sobre o DE. Isso quer dizer que o AB é correspondente com o DE. Tá entendendo? E aí sobraria o terceiro lado. Esse foi o primeiro caso de semelhança de triângulo. O segundo caso ainda é mais simples ainda. Por quê? Se você tiver 3 lados proporcionais, então você já pode dizer que os triângulos são semelhantes. Como assim, professor Cássio? Perceba uma coisa, não parece que esse triângulo aqui, ele tem o mesmo formato desse menor, porém ele é um pouquinho maior que esse?
Beleza. Então eu fiz o quê? Vamos pegar, por exemplo, que esse lado aqui, o IJ, vale a 2 e aqui vale a 4. Estou dando então um exemplo mostrando que esse triângulo, tudo que ele tem aqui é o dobro desse, tá? Beleza. Eu poderia dizer então que esse aqui, esse lado JK, vale, por exemplo, 3. Esse de cá seria quanto? Olha, se esse 2 foi para 4, o 3 aqui foi para quê então? 6, porque é o dobro. 4 não é o dobro de 2, então 6 vai ser o dobro de 3. Se eu pegar então que esse lado vale a 5, esse LN, já que você percebeu que é sempre o dobro, vai ser quanto? 10. Parabéns para quem falou 10. Tá entendendo? Então se você tiver já os valores aqui no triângulo, você perceber, opa, tem uma relação aqui, 2 para 4, 3 para 6, eles vão te dar os valores do lado, fique calmo. 5 para 10, eu posso estabelecer essa relação. Ah, então eles são semelhantes? Sim. Não precisa nem descobrir os ângulos internos? Não. Esse é outro caso de semelhança em triângulo. Vamos para o terceiro. O terceiro caso é muito simples também. Você precisa de ter apenas o quê? A medida de um lado, né? Um ângulo e a medida de outro lado. Olha o exemplo aqui. Tem dois triângulos aqui. O triângulo OPQ e o RST. Beleza. Como é que eu sei aqui, professor K, se tivesse uma prova, como é que eu saberia qual ângulo ou qual lado está para qual aqui, professor Cássio? Muito simples, eu estou aqui para te ajudar nisso mesmo. Olha só, o OP, se você analisar aqui na figura, a distância de O até P tem um tracinho. Ah, pode pôr tracinho também no lado? Pode sim. Olha só, e nesse triângulo aqui, tem algum lado dele, RT, TS, RS, que tem um tracinho? Tem sim, olha o RS aqui. Ah, professor, então quer dizer que nesse caso, então, eu vou relacionar o OP com o RS? Sim, certíssimo. Ah, então eu já entendi, comecei a entender. Então quer dizer que o quê? Um lado, os dois já tem iguais, ó. Ou melhor, iguais não, né? Correspondentes e ao mesmo tempo proporcionais. Então eu posso relacionar isso com esse. Bom, qual o outro lado que eu vou relacionar então, professor Cássio? Beleza, o outro lado que eles têm também proporcionais. Quer dizer que esse lado aqui, se ele é 2, por exemplo, né? E esse lado aqui for 2 também, quer dizer que eles têm a mesma medida? Não, nesse caso, não quer dizer que eles têm a mesma medida, não. Quer dizer que eles têm as medidas proporcionais. Proporcionais. Igual eu falei aqui, ó, 2 para 4 é o dobro, tá? Então você vai relacionar esse com esse e esse com esse. Então quem que seria aqui nesse caso? PQ, que é a distância daqui até aqui, né? PQ, sobre ST. Tá vendo aí? Beleza. Então ele só precisa ter o quê? O lado, um ângulo e o lado. Professor, você falou do lado, esqueceu do ângulo. Sim, perceba que esse ângulo aqui, numa prova, viria mostrando assim, ó. Olha, ele tem um tracinho. E aqui embaixo? Um tracinho também. Então acabou. Acabou. Se eles têm um tracinho, então eles são ângulos iguais. Se você pegar esses três casos, que é os que mais caem em 95% das situações, você vai ver que nós podemos falar que dois triângulos são semelhantes simplesmente se eu souber isso aqui, beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou mandar daqui a pouquinho uma questão de exemplo para você. Fique ligado!